Olá pessoal, vamos então aqui dar continuidade, né, a essa saída de praia que eu estou fazendo aí com foto de inspiração e estou usando alguns pontos em crochê para transformá-la numa saída. Feito toda a sua saia, terminou o comprimento, tudo certinho, seja midi, longo, curta, como eu fiz, tudo certo. Aqui agora a gente vai partir para a parte de cima. Eu gastei um novelinho só para fazer a saia, como eu expliquei. Abri agora o meu segundo novelo para a gente iniciar. Coloquei alguns marcadores aqui para mostrar para vocês o que é que eu irei trabalhar nessa peça. Aqui eu marquei a metade, né? Se você quiser, você pode contar quantos pontinhos você tem ao longo da sua carreira, que eu não contei, só marquei no olho mesmo, ó. Marquei de um lado e marquei aqui do outro lado, tá? A metade, então tenho 40 centímetros de frente e 40 centímetros de costa. O que eu preciso fazer? A minha peça, ela é uma peça que tem uma abertura nas costas, se vocês tiverem observado. Então, eu vou trabalhar circular aqui agora, ó, indo e voltando até eu chegar na altura da minha cava. Então, eu deixei essa quantidade em centímetros aqui para abertura. E nessa abertura aqui, quando eu estiver finalizando, tá? Tiver feito toda a minha parte aí da estrutura da minha saída, né? Do vestido, se você quiser usar como vestido. Depois eu vou aplicar um elásticozinho aqui, ó, para ela não ficar aberta, né? Para ela ficar mais ajustável ao corpo. Mas uma dica, não quer aplicar aqui esse elástico, o que eu te sugiro? Eu te sugiro você fazer um cordão de correntinhas e depois trabalhar pontinhos baixos e passar entre os pontos aqui para ajustar no seu corpo, ó. Aí você prende ele aqui no meio e ajusta, tá? Fica legal também, fica bacana, não vai ficar feio, tá? Mas eu vou colocar um elásticozinho aqui, certo? E aí a gente então vai começar a nossa peça. Eu vou virar aqui, porque aqui esse marcador meu, ó, é a parte, então, das costas. Vou começar pela parte de trás. Vou vir aqui nesse meu marcador aqui, ó, pegar a minha agulha. Continuo trabalhando com a mesma agulha, tá, gente? Porque eu quero a peça bem soltinha. Mas você é livre aí para trabalhar com a agulha que você quiser, com a linha que você quiser. Às vezes você não gosta de trabalhar com esse fio, ele é muito macio, gostei bastante de trabalhar com ele. Pode trabalhar com Bela Festa, pode trabalhar com a Pinguim, né? Camila Mil, Camila Fashion. Então, assim, tem muitas raíças, tem várias opções de linha de material que você pode estar usando aí. O material é livre para vocês. Eu aconselho um tex de no máximo 300, tá? Porque senão a peça fica muito grossa, né? Então, vamos procurar trabalhar uma linha mais fina, né? Mais delicada, e essa daqui é bem macia, tá? Então, eu vou amarrar aqui o meu fio. Lembra que a gente passou uma carreira toda em ponto baixo aqui na primeira carreira, quando a gente iniciou? Então, aqui eu não vou fazer isso não. Aqui eu vou só amarrar o meu fio, ó. E para cada pontinho desse que eu tenho aqui, ó, eu vou trabalhar um ponto alto. Vou seguir trabalhando o ponto alto. Se você achar que tá ficando muito larga essa parte da cintura, tá? E quiser diminuir o ponto, pode também, não tem problema. Ó, subi aqui 3 correntes que representam um ponto alto, vou vir no próximo pontinho. Se você observar, ó, tem uma laçadinha bem aqui, que a gente trabalhou o ponto baixo, então aqui ficou uma laçadinha, ó. É nela que eu pego para fazer o ponto alto. Então, eu vou trabalhar sobre cada pontinho desse aqui. Quer diminuir? É só você fazer da seguinte forma: faz um ponto alto sem finalizar, vem no próximo aqui, ó, e trabalha outro ponto alto sem finalizar. Você vai ficar com 3 laçadinhas na agulha. Aí você tirando tudo de uma vez, você fez uma diminuição. E aí trabalha normal, tá? É somente dessa forma que você faz aí a sua diminuição. Não é o meu caso aqui. Aqui no meu caso eu irei trabalhar os pontinhos altos normais até chegar do outro lado e volto com vocês para a gente fazer novamente juntos. Olha só, pessoal, então aqui eu cheguei no final da minha carreira, ó, ficou esse espaço, tá? Aberto. Vou medir para vocês em centímetros. Lembrando que a minha peça tem 80 centímetros, então eu deixei aqui, olha,
22 centímetros, tá? De espaço aberto. Vocês veem o de vocês. Lembrando que depois eu vou aplicar um elástico, então isso aqui vai fechar, tá? Vai ficar bem franzidinho, que é o que eu quero, certo? Mas se você quiser também, gente, não querer fazer essa parte aberta, querer fazer uma saída de praia toda fechada, não tem problema, tá? É só você, ó, fechar as carreiras de ponto alto. Porque aqui a gente vai fazer uma sequência de repetição de tudo que a gente fez na saia aqui, ó. Só que agora a gente tá fazendo o contrário. A gente, então, aqui agora, ó, vai subir, tá? A parte da saia pra cima, ó. Vou abrir aqui pra vocês entenderem, ó. Eu estou aqui, ó, nessa de 4 carreiras. Aí eu vou fazer essa daqui vazada, vou fazer 2, vou fazer uma, vou fazer 3, vou fazer uma, tá? Eu vou fazer essa repetição até chegar na minha cava, certo? Aproximando ali da minha cava. E aí eu vou parar. Quem quer fazer ela circular, pode? Pode, gente. Ah, Érica, mas aí na cintura é menor, meu busto é muito grande. Coloca aumento aqui, ó. Onde tem essas carreiras de ponto alto, você pode adicionar aumentos, igual eu expliquei na parte da saia, tá? E aí, a gente vai depois trabalhar, então, esse ponto aqui, ó, que é o X, e esse de grupinho de 3 pontinhos altos, tá? Carreira de vai e vem, vai e vem, vai e vem, até chegar na cava, toda essa repetição, porque essa repetição aqui a gente vai fazer com divisão, pra passagem ali, pra subir pro ombro, tá? E aí a gente vai fazer um pouquinho diferente, aí tem as diminuições, então aí eu vou fazer com vocês, pra não errar e pra fazer tudo certinho, tá bom? Então é bem simples essa peça, não é difícil. Aqui agora, ó, eu já fiz, ó, 1, 2, 3, 4 carreiras, ó. Tenho 4 carreiras em pontos altos, eu vou me basear por essas 3 carreiras que eu já fiz, tá? Que é do cós ali da minha cintura. Então, aqui agora eu vou só subir 3 correntinhas, que equivale a um ponto alto, uma corrente de separação. Gente, lembrando que sempre vai ser assim, tá? É só atenção mesmo. Vira a minha peça, né? A gente vai trabalhar uma carreira pelo lado direito, a outra carreira pelo lado avesso. É assim mesmo que a gente trabalha, tá? Pulo um ponto, venho no próximo e trabalho um ponto alto. Faço uma corrente. Pulo um ponto, venho no próximo, um ponto alto, a gente vai fazer o famoso ponto filé. Por toda a carreira, chego no final, volto a trabalhar, então, as carreiras em pontinhos altos, tá? Observem na sua saia, eu não sei se você modificou alguma coisa, né, em relação aqui, ó, os pontinhos que você fez. Vou adiantar, então, essas carreiras, quando eu chegar na altura da minha cava, tá? Lembrando, não esqueçam, passou ali a região ali da sua cintura, tem seio maior, aumenta, tá? Coloca uns aumentinhos aí, distribuindo para até chegar à largura do teu busto, tá? Então, eu vou adiantar estas carreiras quando eu estiver chegando aqui, ó, na parte do ponto X, que a gente vai fazer as divisões pra cava, pra costa, eu volto pra gente fazer junto. Olha só, pessoal, trabalhei algumas repetições aqui da minha carreira, a partir aqui, né, da onde a gente começou, ó. Eu fiz, então, tudo igualzinho na parte de baixo, mas eu ainda não alcancei a minha cava, tá? Então, aqui agora, eu vou repetir o ponto fantasia, que é esse aqui, ó, tá? Que a gente fez uma carreira de bloquinho, uma carreira de ponto X. Vou trabalhar até chegar na altura da cava, aí a gente vai fazer a divisão de frente e costa, pra gente continuar trabalhando até a altura do nosso ombro, tá bom? Então, aqui agora, ó, a gente vai fazer o seguinte, eu preciso manter essa minha parte aqui, ó, retinha, né? Pra ficar bonita, depois a gente vai fazer um acabamento bem bacana aqui nessa lateral. Então, aqui eu vou subir 3 correntes que representam um ponto alto. A gente sempre fez naquele bloquinho os 3 pontos juntos, né? Aqui eu não vou fazer, tá? Por quê? Porque eu não quero aumentar. Eu quero permanecer com a minha peça reta. Se você tem bastante seio e quiser já fazer o bloquinho de 3 aqui, ele vai dar uma aumentadinha bem de leve, bem pouquinha, tá, gente? Mas vai aumentar aqui
na lateral. Eu não quero, então o que eu vou fazer? Eu vou fazer o grupinho de 3 pontos altos no cantinho desta forma, ó. Vou ficar só nesse cantinho que vai ser assim. Só essa carreira, tá? Porque as outras a gente vai começar o ponto X, né? E aí eu vou mostrando como que a gente vai fazer. Feitos os 3 pontinhos altos, eu vou fazer aqui uma corrente. Vou pular 2 pontinhos altos de base, vou vir no próximo e vou trabalhar, então, o grupinho tudo junto, tá? De 3 pontinhos altos no mesmo espaço, ó. Ficando assim, tá? Faço uma corrente, pulo 2 pontos, no terceiro ponto eu faço o grupinho de 3, até chegar no final. Quando eu chegar no final, eu vou repetir o que eu fiz aqui, ó. Eu vou finalizar ele bem aqui, ó, em cada pontinho alto com 3. Se precisar de ajuste, você pode deixar, tá? Pode estar adaptando. De repente, você pula só um pontinho, tá? Se não der para pular os 2, certo? Então, esses pontinhos, essa saída é bem fácil, porque a gente pode ajustar. Não é uma saída muito complicada, tá? Então, eu vou trabalhar essa carreira, te encontro no final, pra gente só relembrar como é feito o ponto X, tá? Pra vocês não se perderem e eu mostrar como que a gente vai fazer. Olha só, pessoal, cheguei no final da carreira, o meu que vai dar certinho a conta, tá? Vou pular os 2 pontos altos, aqui eu vou no primeiro, coloco um ponto alto, né? Igualzinho eu fiz lá no começo, ó. No segundo, um ponto alto. E aqui no meu último ponto, que é aquela correntinha que a gente subiu, eu coloco o último, totalizando em 3 pontinhos altos, ficando assim, ó, tá? Aqui agora eu vou subir 3 correntes, que representam um ponto alto. Vou virar o trabalho e a gente vai começar a trabalhar o nosso ponto X novamente. Então, vou dar a laçada na agulha, vou pular esse primeiro ponto, vou vir no próximo e a gente vai trabalhar o ponto alto normal, formando um Vzinho. Vou subir 3 correntinhas, que representam o ponto alto. Uma corrente de separação laçada na agulha, vou vir aqui dentro das 2 laçadas anteriores, ó, e vou fechar o ponto alto, formando então o meu ponto X, ó. Sem fazer correntinha, sem nada, a gente vai dar 3 laçadinhas na agulha, vai vir aqui, ó, no grupinho de 3 novamente e vai trabalhar um ponto alto, dá a laçada, vem no próximo ponto aqui, ó, tá? No último pontinho do grupinho de 3, vai dar a laçada. E agora vai começar a fechar tudo de 2 em 2, ó, até finalizar. Finalizou, vai fazer uma correntinha, laçada na agulha e vai pegar as 2 laçadinhas do ponto aqui, ó, da base para formar o X e vai trabalhar o ponto alto. E vou percorrer por toda a minha carreira. Aqui agora, gente, é o seguinte, eu preciso ter 25 centímetros até eu chegar na minha cava que eu medi, tá? Da parte da minha cintura até chegar na minha cava, eu preciso de 25 centímetros. Eu aconselho você a medir, porque assim você vai descobrir, né, se tá bom ou não. E o fio de algodão, ele cede, que é o meu caso aqui que eu tô usando, né? Então, aqui vai fazendo e vai medindo, ó. Eu preciso de 25, ó. Vou começar daqui, ó, eu ainda não vou dar. Vai faltar mais um ponto. Ó, deixa eu chegar pra cá pra vocês verem, ó. Eu estou com 14, aqui, ó. Tá marcado 25, eu tô mostrando ao contrário, mas aqui tá marcado de 25 pra cá, não vai dar. Então, o que que eu vou fazer aqui pra chegar no local? Vou fazer essa carreira em ponto X, vou fazer outra repetição dessa, ó, tá? Só que quando agora a gente for repetir, a gente não tem necessidade de trabalhar igual a gente fez aqui, não. A gente já vai caminhar aqui pra dentro do ponto X, ó, e trabalhar os 3 pontinhos altos. Ou, se você preferir, pode começar o primeiro ponto alto aqui na terceira correntinha, né, pra que ele fique bem retinho, ó. E aí, põe só mais 2 aqui dentro do espaço, uma corrente, e vem trabalhando esse ponto de bloquinho. E aí, eu vou voltar, porque aí a gente vai dividir essa parte todinha para fazer costa e fazer frente separado, né? Porque aí, a gente tem que colocar
deixar o espaço para a manga, né? Pra gente subir a nossa manga depois. E também fazer as carreiras de diminuição na frente para formar aquela golinha meio arredondada, tá bom? Então, eu vou fazer essa carreira e a próxima e volto pra gente continuar. Olha só, pessoal, então aqui eu trabalhei uma repetição do ponto X e uma, né, daquela de bloquinhos. Terminei aqui dentro, ó, do grupinho, tá? Com os 3 pontinhos altos. O que eu vou fazer aqui agora? Contar quantos grupinhos desse, ó, de bloquinho eu tenho, tá? Ao longo da minha carreira, certo? Contou o seu, a gente precisa dividir uma partezinha pra ficar... Ela não é muito larga, tá, gente? Ela é estreitinha. Então, você precisa contar quantos você quer deixar, tá? No meu caso aqui, eu vou deixar 6 grupinhos desse, ó, tá? A parte de trás, de um lado, do mesmo tanto aqui do outro lado, ó. Vou deixar 6. Coloquei os marcadores aqui para mim poder te mostrar o que a gente vai fazer agora. Olha só, eu vou abrir aqui para vocês verem, ó, que vocês estão vendo 2 marcadores, né? Então, aí, depois que eu te descontei aqui essas minhas, da parte de trás, das costas, tá? Dos 2 lados, sobrou esse restante aqui. Aí, eu contei quantos que sobraram pra mim, tá? E aí, eu deixei, ó, um espaço sem fazer, pra divisão de cava. Gente, essa divisão de cava aqui, ó, você pode deixar de 2 até 3 espacinhos desse, ó, são suficientes, tá? Pra você fazer aí, de repente você tá fazendo um tamanho maior, porque você tem muito busto, deixa 4, tá? Isso aqui, ó, é particular, tá? Se você deixar a quantidade, como ela é bem magrinha, o que eu vou fazer? Eu vou fazer, só deixei aqui, ó, eu medi, ela tem aqui, ó, de busto 80, né? Então, eu diminuí, a metade 80 é 40 centímetros. Então, eu diminuí, e o que sobrou foi o que eu fiz essa divisão, tá? A parte de trás, lembrando que ela é aberta aqui na parte de trás, né? A gente tem que lembrar disso. Mas se você estiver trabalhando a sua peça aí, não, Érica, eu não gosto de costa nua, tá trabalhando ela circular, igual a gente fez a saia, não tem problema, tá? Aqui agora é a hora de você fazer essa mesma divisão que eu, tá? Só que o que acontece? Para quem tá fazendo ela circular, que não gosta, né, de costa nua, o que eu aconselho? Você trabalhar a parte da frente, né, ó, dividiu, metade, metade, vai descontar aí os pontinhos para sua cava, por exemplo, 1, 2 ou 3 pontinhos, o que houver necessidade, tá? No meu caso, eu vou deixar só um para divisão da cava, e vou trabalhar a frente, e depois trabalhar costas, ou seja, vai fazer a sua peça toda igual, tá? Então, você vai ter que dividir 2 partes por enquanto, tá? Porque aí você vai trabalhar até a altura do ombro, à frente, finalizar, começar a parte de trás. A parte de trás sempre a gente tem que lembrar, né, de fazer 2 carreirinhas a mais, porque é mais larga, né, para dar altura lá do nosso ombro, né? Então, o que eu faço geralmente? Eu já sei que eu preciso fazer aqui agora 15 centímetros para a parte da frente, e aí eu faço 18 centímetros para a parte de trás, porque as costas é mais larga. Eu sempre faço maior. Você pensa, mas não vai dar certo. Dá, gente, dá super certo, é super válido, tá? A gente ter essa preocupação de fazer e dar tudo certo. Mas aqui, eu tô fazendo a minha peça com costa nua, né? Que é o pedido da cliente. Então, se você estiver fazendo ela circular, vai fazer a frente todinha, tá? E aí, depois, você vai voltar e trabalhar a parte de trás, algumas carreiras iguais. E aí, depois, eu aconselho você a trabalhar, então, a parte de trás, esses centímetros a mais. Por exemplo, 2 carreiras, 3 carreiras, tá? É suficiente para atingir lá o nosso objetivo, que é a costura, né? Para fazer na parte da união ali do ombro, certo? Passadas essas informações, como aqui eu não quero arrematar o meu fio, tá? Só por isso, tá, gente? Deixar bem claro que eu vou começar a parte por trás, tá? Porque eu não quero arrematar o meu fio, e a gente vai trabalhar esse pedacinho aqui, ó, que tá marcado, até minha marcação, esses meus 6 bloquinhos. Vou continuar trabalhando o ponto X por 4 carreiras.
que foi o que eu fiz na minha saia. Eu vou continuar com o mesmo desenho aqui de baixo, ó. Então, aqui o que eu vou fazer? Eu já fiz um, né? Eu vou fazer 4. E aí, eu vou voltar a trabalhar essas carreirinhas aqui, ó, em pontinhos altos e essa vazadinha, até eu atingir o meu ombro lá, que é de 18 centímetros a parte de trás. Terminei esse lado, posso fazer o outro igual, tá? Para só depois começar a parte da frente. Eu vou fazer desse jeito só para aproveitar aqui, gente, o meu fio, para mim não ter que ficar com tanto arremate, certo? Somente por isso. Mas se você não quer começar pela frente, então você aguenta firme um pouquinho, que eu vou fazer essa parte de trás, e aí eu vou começar a trabalhar a parte da frente, pra gente fazer a costura depois. Que é a parte da frente, quando a gente chega ali em cima, ela meio que diminui uma carreira para começar a fazer uma golinha, tá? Que essa golinha a gente vai fazer por último, porque ela é mais detalhada. Então, o ponto é bem facinho dessa saída, mas ela tem uma golinha bem delicadinha, então a gente vai fazer ela para amarrar o cordão depois, tá? Para a parte de trás. É acabamento já mais pro final, e aí a gente vai começar a nossa manga. A nossa manga a gente começa ela aqui de baixo para cima, então a gente tem que tomar cuidado, e aí eu vou te ensinar como que você vai aumentar, como que você vai diminuir, né? Para ficar bem bonita essa manga, certo? Então, aqui agora, eu vou só continuar. A gente já sabe que esse ponto, essa próxima carreira aqui, então, eu preciso trabalhar o pontinho X. Então, eu fiz as 3 correntinhas, virei aqui, vou dar a laçada, fazer o ponto alto. Sempre é da mesma forma, tá, gente? Que eu já ensinei para vocês. Vou subir 3, que representa aí o ponto alto, uma de separação. E vou fazer aqui o ponto alto pegando as laçadinhas. Sem fazer corrente, sem nada, dou 3 laçadas na agulha. E vou completar essa carreira até chegar no final. Vou fazer essa carreira e depois o que a gente vai fazer? Vou completar aqui a sequência, eu não tenho que fazer 4, vou medir, tá? Eu preciso, a partir desta minha carreira aqui do ponto X, alcançar, no meu caso, 18 centímetros, que é o costume que eu tenho de trabalhar a minha peça. Tá? Tamanho P, tamanho M, esse é um tamanho padrão, tá, gente? Que dá mais ou menos isso, mas é bem particular devido à tensão de ponto de cada pessoa. É sempre válido isso, sempre válido você ir fazendo e medindo, para que não dê alteração, não fique maior devido à tensão do ponto, do fio, porque a linha cede, tá? Tem fio que não cede, vai depender muito do material que você está utilizando no momento, certo? Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou desmanchar. Vou começar de novo, vou fazer algumas carreiras de repetição e volto para mostrar para vocês como que é, para vocês compreenderem ainda melhor, né? Como que é a didática aí dessas carreiras, porque é reto dos dois lados, tá, gente? A gente não vai diminuir nada na parte de trás, a gente vai seguir de forma reta, sempre, tá? E volto para mostrar para vocês como que ficou. Olha só, pessoal, coloquei aqui no manequim para vocês terem ideia de como tá ficando a peça, tá? Eu alfinetei ele aqui porque tá solto. Trabalhei, então, aqui as 4 carreirinhas, olha, desse meu pontinho, né? Que é o ponto X e aquela carreirinha de bloquinho. No final, eu precisei fazer somente 2 carreiras em ponto alto, uma carreira de ponto filé e 2 carreiras de ponto alto e parei, tá? E aí, eu deixei uma quantidade de fio, né? Pra gente poder tá fazendo o arremate no ombro depois, no final. Aqui, ó, vejam que tá bem larguinho, pra vocês verem que a linha cede. Aqui é onde eu vou aplicar o elástico no final, pra dar ajustada, pra ficar bem acinturado. E já fiz também o lado de cá, ó. O que eu fiz? Eu amarrei aqui o meu fio, ó. Observem que aqui é onde a gente parou aquela carreira de bloquinho de 3, né? E aí, eu fui seguindo, trabalhando a mesma repetição, ó, os pontinhos X. Por 6 vezes que eu fiz, tá? Se você fizer por mais, não tem problema. E aqui agora eu repeti, ó. As 2 carreirinhas, estão vendo, ó? De pontos altos, uma vazada e 2 de ponto alto e parei, tá? Porque eu cheguei na altura que eu queria, tá? Então, aqui agora a gente vai fazer a parte da frente. Vou virar aqui rapidinho para vocês verem, compreenderem como que vai ser. Olha aqui onde ela tá subindo aqui pro meu busto, né, que é a altura da minha cava. Então, aqui agora eu vou fazer 3 carreiras somente de repetição. Eu já tenho uma de ponto X, né,
Então, eu preciso fazer mais 3. Se você ver que tá ficando muita, para não chegar tantas aqui, ó, na altura aqui da nossa gola, né? Do nosso pescoço, você pode ir fazendo e medindo, tá? Se eu ver que 4 aqui, contando com essa é muito, eu vou fazer somente 3, porque aí a gente vai diminuir, tá? Para alcançar aqui, ó, para encontrar com a mesma quantidade que a gente fez aqui atrás, ó, vou tirar para vocês verem. Essa mesma quantidade que eu tenho de pontos aqui, a minha parte da frente precisa ter também. Tem necessidade de terminar carreiras iguais? Não, não tem essa necessidade. Se você, por exemplo, precisar trabalhar só uma carreirinha de ponto alto, outra vazada, outra de ponto alto, não tem problema se ficar menor, tá? Essa é a adaptação que a gente faz do ponto. Então, aqui agora eu vou amarrar o meu fio, olha, bem aqui atrás, vou virar para vocês verem que o marcador tá aqui, ó. É só repetição, tá, gente, de carreira, por isso que eu tô só mostrando como que vocês irão trabalhar. Então, aqui eu tenho a marcação, eu falei que ia deixar um bloquinho, mas você pode deixar de 2 a 3 tranquilamente, tá? Pra tá começando a trabalhar essa parte todinha aqui da frente. Eu acredito que eu vou deixar 2, eu falei que ia deixar só um, né? Mas eu acho que eu vou deixar 2. Eu acho que vai ficar mais à vontade na cliente, tá? E aí eu vou começar a trabalhar aqui, ó, o meu ponto X. Volto trabalhando até o final. Do outro lado eu deixo 2 sem fazer. É só amarrar o fio aqui mesmo, tá, gente? Começar as 3 correntes, trabalhar o ponto alto aqui e finalizar. Tudo como eu ensinei, é só repetição. Então, eu vou adiantar essas carreiras e volto pra gente, então, tá fazendo a união aqui, ó, no ombro, ó. Uma parte com a outra, que é bem facinho de fazer. Isso é só repetição de tudo que eu já te ensinei, senão o vídeo fica muito extenso e eu não vejo necessidade. Então, veja só, pessoal, aqui eu já coloquei de volta, já trabalhei uns 2 lados, aqui foi onde eu amarrei o meu fio, ó, tá? E segui a repetição, ó, totalizando 4, né? Com essa que a gente começou, ó, de ponto X. E trabalhei aqui 2 carreiras de ponto alto, uma vazadinha, 2 de ponto alto, deixei uma quantidade de fio generosa pra gente estar costurando no ombro, certo? Feito isso, eu deixei 2 espacinhos sem trabalhar, que eu resolvi, tá? Pra passagem aí do meu braço. Vim aqui, amarrei a pontinha do fio, voltei trabalhando ponto X, carreirinhas de vai e vem, ó. Fiz um total de 3 repetições, por quê? Porque eu vou chegar naquela parte da minha gola e eu vou precisar fazer diminuição, tá? Para dar continuação à nossa peça até chegar no ombro e deixar a mesma quantidade igual, tá? Que essa daqui, ó, pra gente costurar e dar certinho um lado com o outro. Mas, se você deixou uma quantidade maior aqui nesse, por exemplo, tá? Eu deixei, ó, me baseei por esses bloquinhos, né, de 3 pontos altos, eu deixei 6. Se de repente você deixou 7 ou 8, tá? Procure sempre trabalhar números pares, que eu sempre falo que facilita na hora da gente estar fazendo diminuição, né? Costuras. E eu tenho que deixar a mesma quantidade de pontos aqui na minha base para costura, tá? Se você deixou com mais, então aqui dessa parte da frente vai ter que ter a mesma quantidade. Continuei trabalhando tudo igualzinho, tá, gente? Nessa daqui eu fiz 2 repetições, olha, de ponto alto aqui, a vazadinha, ponto alto. Então, aqui do outro lado eu segui a mesma repetição, trabalhei 3 carreiras somente, que a parte da frente minha é menor um pouquinho, por devido à gola, que a gente ainda tem que trabalhar depois, certo? Então, eu trabalhei aqui, ó, iniciei aquela vazadinha, já fiz a minha divisão, contei quantos bloquinhos desse aqui eu fiquei, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 bloquinhos que eu fiquei, tá? O que que eu fiz aqui, então? Eu separei 6 para me dar continuidade para a altura, né? Até chegar no ombro para mim fazer costura. Do outro lado, fiz do mesmo jeito. E aí, o que sobrou aqui para mim, ó, que foi um total de 2, 4, 6. 2, 4, 6. Sobrou 4 buraquinhos de, ó, espaços desse. Então, aqui a gente vai começar a diminuir e voltar trabalhando. Vai e vem,
tá? Pra costurar aqui na parte de trás, né? Ombro. E depois a gente vai começar do lado de cá. Percebam que eu coloquei o meu marcador, tá? Eu não coloquei na mesma direção, ó, da onde dá aqui esse meu ponto alto, onde tá aqui, gente, olha. Eu segui trabalhando essa carreira, né? Que é tudo repetição, gente. Então, é bem facinho de trabalhar. Deixa eu achar aqui. Aqui, achei. Olha só. Eu já estou bem na mesma direção. Serve de base, tá? Pra você contar. Fiz aqui o meu ponto alto e não finalizei, tá vendo? Eu tô com ele segurado aqui, porque eu vou diminuir, tá, gente? Eu vou fechar da seguinte forma, porque depois, quando eu vim trabalhar essa minha parte da gola aqui, ó, eu quero que ela fique meia arredondada, tá? Então, por isso, eu já faço dessa forma, ó. Como eu preciso ter um padrão aqui para seguir depois reto, tá? É só esse pontinho aqui, desse lado e do outro, nessa parte que a gente, então, vai estar trabalhando dessa forma. O restante é tudo igual, tá? Eu vou vir aqui, vou pular esse meu ponto, ó. Vou vir bem aqui onde tá meu marcador, no próximo ponto. Se você observar, ele vai estar na direção, ó, desse meu bloquinho seguinte. Então, aqui, ó, fiz o ponto alto sem finalizar. Vou pular um ponto de base, vou vir no próximo e trabalhar um ponto alto sem finalizar. Estou com 3 laçadinhas na agulha, eu vou tirar tudo de uma única vez, assim, fechando o meu ponto, tá? Vai ficar aqui, então, como se eu tivesse diminuído, ele vai meio que fazer uma curvinha. Então, aqui agora eu vou subir 2 correntinhas apenas, não vou fazer 3, como a gente tem o costume de trabalhar. Vou virar a minha peça pro outro lado, tá? E vou voltar trabalhando pontos altos, tá? Como que eu vou fazer, então, esses meus pontinhos altos que eu preciso? Ó, já tô na mesma direção aqui. Aqui nesse espaço eu faço um ponto alto e sobre cada ponto de base, né, eu vou trabalhando, então, um pontinho alto. E aqui agora é só repetição de vai e vem até você atingir aí a altura do seu ombro, tá? Façam a peça de vocês e vai medindo ela, tá, gente? Para poder facilitar aí, para vocês compreenderem se chegou no seu objetivo. Eu preciso de 15 centímetros, tá? Eu ainda não dei esses meus 15 centímetros a partir daqui, tá? Que é a parte aqui, ó, da minha cava. Então, eu vou refazer essas repetições aqui agora, ó, tá? De carreiras, indo e voltando. Chegou aqui no final, trabalho ponto alto, volta carreirinha de ponto alto, até o meu último ponto, que é esse aqui, ó. Esse meu pontinho aqui, alto, ó, que é aquele que a gente trabalhou 2 correntinhas somente. Se você observar, a gente trabalhou ele junto, né? Ó, tá bem juntinho. Então, a gente vai fazer só um pontinho aqui, tá? Eu volto pra gente fazer junto, pra não restar dúvida. Olha só, pessoal, então eu trabalhei ponto alto sobre ponto alto, subi 3 correntinhas, voltei trabalhando um ponto sobre cada ponto e cheguei aqui no final, aonde a gente tinha iniciado aquela carreira, né? Onde eu fiz só 2 correntinhas e um pontinho alto aqui sobre o próximo ponto. Então, aqui eu já trabalho um ponto alto e sobre essa correntinha aqui dos 2 pontinhos de corrente que eu fiz, também trabalho um ponto alto. Dessa forma, eu vou ficar com a minha peça reta, tá? Então, aqui agora é só subir 3 correntes que representam um ponto alto e mais uma de separação. Viro o trabalho e vou trabalhar, então, a minha sequência aqui de carreiras, tá? Aqui agora é só você trabalhar essa mesma repetição, né? Se você preferir, pode estar trabalhando 2 carreiras de cada ou 3, isso aqui você pode brincar até chegar na altura do seu ombro e a gente vai cortar o fio, vai reservar. E nós vamos também começar do outro lado tudo que a gente fez aqui. Olha só, eu vou virar para vocês entenderem, tá? Que é só repetição. Como eu comecei nessa direção, vindo daqui para cá, e fiz a minha diminuição aqui, o que eu vou fazer? Quando a gente for começar, procure amarrar o fio bem aqui em cima do ponto que você marcar. No meu ficou 4, né? Então, se no seu ficou 5, 6 ou 7,
não tem problema. Você vai amarrar o fio, vai fazer 2 correntinhas somente, vai pular um ponto alto, que é o que a gente tá fazendo aqui, e vai voltar trabalhando aqui, ó. Um ponto alto, uma corrente, pula um de base. Essa carreira aqui, igual essa que eu tô trabalhando desta forma. Terminou? Quando você voltar ao ponto alto, você vai trabalhar normal, vai fazer sempre, né, mais uma carreirinha, né? Quando você terminar aqui, vai terminar o pontinho junto, tá? Com um ponto alto, normal, tá? Desse lado a gente subiu 2 correntinhas, de cá você faz o ponto alto normal e tá tudo certo. É só seguir reto. E aí eu volto, porque aí a gente vai fazer a costura pra gente deixar prontinho pra gente fazer o acabamento aqui na gola, tá? E aí na próxima aula vai ficar a manga, tá? Porque é muito detalhe, gente. Essa manga a gente começa ela de baixo pra cima, tem carreira que ela começa grande, depois ela diminui ali na altura do cotovelo. Aí quando chegar na altura da cava a gente vai trabalhar a carreira de vai e vem, igual a gente tá fazendo aqui. Vou te ensinar essa técnica e depois a gente vai fazer a costura aqui, tá? É dessa forma que ela é feita. É um ótimo aprendizado para você que é iniciante, para você que está começando, que tem dificuldades a trabalhar peças assim. Então, eu vou te ensinar todo esse passo a passo detalhado aí da manga para vocês compreenderem. Então, eu vou voltar com essa peça, então, finalizada essa etapa, para a gente fazer a costura aqui com a agulha sem ponta, tá bom? Olha só, pessoal, então aqui eu trabalhei essas minhas carreirinhas, como eu expliquei, ó. Eu fiz de 2, 1 e de 3 carreirinhas aqui, uma de ponto alto sobre a outra, por 3 vezes, né? Ficou assim. Então, aqui agora eu vou costurar. Eu já fiz a costura de um lado, ó, que é porque a minha peça tá pelo lado avesso, tá? Por isso que vocês estão vendo assim essa costura grossa. Então, vire a sua peça pelo avesso para fazer a costura, para não ficar aparecendo que, olha aqui do outro lado, ó, fica tudo bem juntinho, tá? Bem costuradinho, ponto por ponto. Então, virou a sua peça, você vai juntar uma com a outra aqui, ó, pegar sua agulha sem ponta, que é bem mais fácil, né? A minha peça aqui já tá virada, eu só vou confirmar aqui, ó. A peça começa a pesar um pouquinho, gente, porque o espaço aqui que eu tenho é pequeno, né? Então, vão aí. Ó, cheguei aqui nesse meu primeiro ponto, eu já arrematei a pontinha do fio aqui que tinha ficado, porque eu não vou precisar dela, tá? Eu passo 2 vezes no mesmo lugar, ó, gente, pra reforçar esse cantinho, tá? E aí é só, ó, ir costurando ponto sobre ponto de um lado e do outro, ó. Cuidado para não pegar ponto errado e você falar, ai, mas o meu não deu certo. Lembrete, hein? Lembre-se sempre, você precisa terminar frente e costa com a mesma quantidade de pontos aqui para poder dar certinho, como eu orientei vocês aí. Ela é fácil, gente, porque é muita repetição de ponto, né? Então é bem tranquila de fazer. Eu fiz essa escolha aí para facilitar para todo mundo, para poder fazer rapidinho, tá? Pontos fáceis e que fica bonito, né? Como saída de praia, ou se colocar flor, você usa como um vestido, né? De costa nua, ou se você estiver fazendo aí frente e costa igual, é só fazer igual eu fiz aqui na frente, ó. Esse mesmo jeitinho, mesmo processo, e sempre lembrando de fazer a parte de trás com 2 ou 3 carreirinhas a mais, por conta que as costas é mais larga e dá tudo certo. Aí é só fazer a costura e depois fazer o acabamento na gola, tá? É somente isso. Fica aí a dica aí pra vocês, né? Eu não mostrei sugeri como que fizesse. Então aqui é só isso. Terminou, pode estar arrematando o seu fio aí, como eu já ensinei, tá? Pra todo mundo. E aí a gente vai partir para essa gola aqui, fazer o acabamento nela e na parte de trás. As mangas, gente, a gente não vai mexer não, a gente vai deixar desse jeito aqui mesmo, porque depois a gente vai costurar desse mesmo processo numa outra aula, tá? Para esse vídeo não ficar tão extenso. Então, eu vou estar liberando a aula para vocês dessa parte todinha aqui. E aí, na próxima, eu venho para fazer o acabamento com vocês e também te ensinar como que a gente vai fazer a manga, tá?
É uma técnica muito boa para quem tem dificuldade, não sabe fazer diminuição, começando manga de baixo para cima. Então, vocês vão ter orientações minhas aí, de uma peça que eu acho que eu nunca nem fiz aqui, tá? Vai ser a primeira vez que eu dou aqui esse ensinamento para vocês. Ó, fiz aqui no último ponto, vou vir em cima de lá para cá novamente, vou passar minha agulha aqui por dentro, ó, do ponto, vou puxar bem, e aí você pode cortar o excesso aí do seu fio. Vou pegar a tesoura que tá próxima de mim aqui, que a outra eu acho que eu esqueci por aí, ó. Depois é só arrematar esse fiozinho e tá tudo certo. Costura do outro lado, do mesmo jeito. Aí você torna a virar a sua peça, né, pelo lado direito, pra gente começar a trabalhar o acabamento dessa gola. Aqui agora, pessoal, a gente vai fazer acabamento circular. A gente vai começar aqui nessa parte lateral de trás, olha. A gente vai começar aqui por trás, porque se ficar os arremates, fica escondido na parte de trás, não na frente, tá? Então, a gente vai percorrer por aqui, vai contornar toda a nossa gola, ó. Tudo isso aqui, é tudo junto, tá, gente? Por inteiro, até chegar lá do outro lado. Chegar nessa parte aqui aberta, ó, que a gente tem, que eu falei que eu vou pregar o elástico, mas ainda não vai ser a hora de pregar o elástico. Por quê? Porque a gente precisa fazer de torno de 2 a 3 carreirinhas, tá? Para poder só depois, então, quando eu for fazer a última carreira, é que eu vou vir aplicar o elástico aqui, tá? Para finalizar a nossa peça, certo? Então, vamos lá, vou amarrar meu fio bem aqui nesse pontinho aqui, ó. Eu ainda tô no segundo novelo, tá, gente? Mas a gente com certeza vai gastar 3 novelos para essa peça, para poder confeccionar. Ainda faltam as mangas, né? Então, eu acredito que 3 novelos vai ser suficiente para esse tamanho que eu tô fazendo, que é um tamanho P, tá? Que a cliente tem 80 centímetros, tanto de busto quanto de quadril, ela tem 90. Olha só, amarrei o meu fio aqui e eu vou fazer aqui, ó, uma, 2 correntinhas. E vou vir aqui nessa lateral minha todinha trabalhando meio ponto alto. Eu não vou fazer o ponto alto, que eu acho que vai ficar muito grande. Aqui você é livre, você pode fazer tudo em ponto baixo, se você quiser. Pode fazer também em meio ponto alto, como eu tô fazendo aqui agora. Ou se você preferir, pode fazer ponto alto. Você é livre para isso. Eu vou fazer meio ponto alto, ó. Vou distribuindo esses meio ponto alto, não tem necessidade de contar, tá? O meio ponto alto a gente dá a laçada na agulha, fica com 3 aqui, ó, e puxa tudo de uma vez, tá? É somente assim. Ele não vai ficar muito grande e também não vai ficar tão pequeno o ponto, tá? Então, por toda essa minha lateral aqui, eu tô colocando cerca de 2 a 3 pontinhos. Eu vou fazer isso aqui por toda a minha carreira, gente. Inclusive até na gola, tá? É somente isso. E aqui é só você distribuindo. Eu vou pôr aqui bem em cima, que aqui tem aquela carreirinha em pontinho baixo. Não sei. Olha só. Somente isso. Então, eu vou te encontrar só do outro lado. Quando a gente chega aqui, ó, que vai percorrendo tudo, né? Aqui nesse encontro a gente junta também, vai fazendo. Quando a gente chegar aqui, o que a gente vai fazer? A mesma coisa, tá? A gente, ou se você preferir, você pode fechar os 3 pontinhos juntos, igual eu ensinei aqui, tá? Pra ficar mais fechadinho, mais arredondado ainda. Mas eu vou passar só meio pontinhos baixos, aí sobre cada ponto alto desse, meio pontinho alto. Chego do lado de cá, faço o mesmo processo. Vou dar toda a minha volta. E aí eu volto para te ensinar, que aí a gente vai fazer o ponto em relevo, para ficar bem bonita a nossa gola, tá? Então, só meio ponto alto aqui, ó, por toda a carreira, eu vou te encontrar bem aqui. É somente isso. Olha só, pessoal, já tô chegando aqui no meu finalzinho da carreira, tá? E quero te dar uma dica a respeito dessa parte aqui, se você quiser fazer diminuição. Eu, inclusive, fiz algumas porque o fio cedeu, por ser de algodão, tá? E a única forma que vocês podem fazer para diminuir, até nessa lateral, tá, gente, ó, que a gente acabou de fazer os pontinhos meio ponto alto, no meu caso, né, que eu sugeri aí as dicas. Você pode fazer do mesmo jeito, se você estiver achando que tá embabadando, tá, assim, não tá legal, você pode diminuir pontos também. É muito simples, é só você vir aqui em cima do ponto, ó, trabalhar o ponto
meio ponto alto e não finalizar, a laçada na agulha vir no próximo, ó, sem finalizar. Olha o tanto de laçadinhas que eu estou, com 5, né? Então, eu tiro tudo isso de uma vez e aí eu vou ter a minha diminuição. Aí, você pode trabalhar alguns pontinhos sem somente o meio ponto, no caso, que é o que eu tô fazendo, tá? E aí, finaliza a carreira, tá? A gente vai vir aqui nessa segunda correntinha aqui que a gente fez, ó. A gente vai fechar com ponto baixíssimo ela aqui. A gente vai puxar um pouquinho esse fio para trás, vai introduzir a sua agulha aqui pela frente, ó. Vai lá no outro pontinho atrás e vai puxar essa laçada, vai buscar ela, ó, e vai tirar lá para trás. Ó, vou fazer novamente com vocês. Puxa um pouco o fio, segura ela na agulha, tá? Vem aqui por trás do ponto anterior, busca a sua agulha lá para trás e puxa a sua laçadinha. Ela precisa entrar aqui dentro, ó, do pontinho. Peraí que escapuliu. Eu sei que esse pontinho aqui, gente, ele é mais difícil de trabalhar, mas é necessário para que seu ponto fique o relevo, tá? Ó, puxei. Ela vai ficar como se fosse uma nervurinha aqui, para representar, então, o meu relevo. Aí, eu faço as duas correntinhas assim, laçada no fio. Aí, eu vou vir aqui por dentro, ó, com a sua agulha virada para você. Vou puxar lá por trás o meu fio. Vou buscar ele, puxar e vou fechar, porque eu tenho 3 laçadinhas que eu tô fazendo meio ponto alto, tá? E tiro tudo de uma vez. E eu vou fazer esse processo, ó, por todos os meus pontos. Os primeiros você acha difícil, depois você acostuma, tá? Ó, cuidado para não pegar muito ponto junto. Façam com atenção esse pontinho, tá? É meio chatinho de fazer, mas fica muito bonito o relevo e o resultado, ó. Fica os relevinhos aqui na sua peça. Então, eu vou seguir trabalhando por toda a minha carreira dessa forma, tá? Somente isso, fazendo o ponto relevo pego desta forma. Tem hora que escapole, mas vai com calma que vocês vão conseguir fazer, ó. E vai ficar desse jeito aqui, tá? Então, eu vou percorrer toda a minha carreira dessa forma, pontinho por pontinho, e te encontro aqui no final. Olha só, pessoal, tô chegando aqui no final, veja que fica o relevo na peça, tá? Vou vir aqui na minha segunda correntinha, vou fechar com ponto baixíssimo, tá? Vou alongar esse meu fio um pouquinho, dar a laçada, vou pegar aqui por trás do ponto, vou lá no ponto seguinte com a agulha lá para trás, puxar o meu fio e trazer ele aqui pra dentro, para prender aqui, ó. Assim, eu já começo de novo o meu relevo, ó. A laçada sempre vai ser a agulha, você traz ela aqui por trás e leva pra lá pra dar puxadinha, né? Pra trazer o seu fio e fechar o seu ponto. Laçada na agulha, pega com a agulha pela frente, leva para trás e repete o ponto. Eu vou fazer mais essa carreira aqui, tá? Em ponto em relevo. Te encontro no final, aí a gente vai fazer mais uma carreirinha de acabamento. Vejam, percebam que como eu fiz a diminuição aqui, ó, talvez eu nem precise colocar o elástico, tá? Então, isso é importante. A Erika, eu achei muito difícil esse ponto, vou fazer só meio ponto alto mesmo, sobre cada ponto. Pode, tá, gente? Isso aqui é só pra dar um diferencial na sua peça, tá? Ficar mais bonito ela, tá? Fazendo assim. Então, eu vou percorrer toda a minha volta aqui, ó, até pela frente. Vejam que tá tudo em relevo, tá? Então, eu vou fazer e volto para mostrar para vocês como que tá ficando. Olha só, pessoal. Então, aqui eu finalizei outra carreira em relevo, tá? Aqui, se você quiser continuar trabalhando carreiras em relevo, ó, tá? Se você quiser fechar mais essa parte aqui de trás, pode, tá? Eu vou fazer só essas duas, vou passar uma carreira de acabamento em ponto baixo ou baixíssimo, se você preferir, e vou finalizar, tá? Nem vai haver necessidade de colocar elástico aqui não, tá? Por quê? Porque eu diminuí na carreira. Ah, e outra coisa, se você quiser diminuir igual eu ensinei,
No ponto relevo também você pode, tá? Não tem problema, pode diminuir tranquilamente. É só fazer um ponto em relevo e não finalizar e vir no próximo e trabalhar o ponto em relevo e fechar tudo junto, tá? Que é super tranquilo de fazer. Então, aqui agora eu já fechei aqui a minha carreira, ó, na segunda correntinha com ponto baixíssimo, ó. Fechei com ponto baixíssimo aqui dentro, vou fazer uma corrente no mesmo espaço, um pontinho baixo. E vou iniciar, gente, sobre cada espacinho desse aqui de meio ponto, ó. Percebam que ele tá bem abertinho assim mesmo, tá? Eu vou trabalhar pontos baixos por toda a minha carreira. Vou percorrer toda a minha volta em pontinho baixo e vou finalizar com ponto baixíssimo e vai estar pronta a minha peça. Se você quiser aplicar o elástico, pode também. Tem vários tutoriais no meu canal, como que eu ensino a colocar elástico, tá? É bem simples, eu gosto muito de usar o roliço, gosto de usar o Lastex, que também é muito bom, ó. Eu tinha até separado aqui para colocar, tá vendo? Aqui, ó, era só eu encaixar aqui essa minha peça, ó, tá? Aqui ao longo da carreira, ó, que iria ficar com elasticidade, tá? Mas eu não vou ter necessidade de colocar, então eu vou deixar de lado, não vou pôr. E vou trabalhar aqui normal e finalizar aqui e vai estar pronto toda essa parte. Eu vou pôr no manequim para vocês verem o resultado como tá ficando, tá? E aí na próxima aula, então, a gente vai fazer as mangas, tá? Eu vou ensinar vocês como que vocês vão fazer essa manga, como que vai diminuir, porque ela começa bem larga e depois tem que diminuir quando chega no cotovelo. E vou te ensinar também técnica nova que eu nunca ensinei aqui no canal, de como é que vocês vão trabalhar essa diminuição, né, com carreiras de vai e vem até chegar em cima lá no ombro, tá? Então aqui é só pontinho baixo e finalizou e tá pronto. Pessoal, voltei aqui rapidinho, porque eu tinha esquecido, na verdade, tá? Mas, na medida que eu vim trabalhando aqui, ó, tô chegando próximo do ombro. Aqui é onde a gente fez aquela costura, você lembra? Que a gente uniu, né, as duas partes. Antes um pouquinho dela, ó, tá? Bem antes, mas se você quiser fazer em cima dela, não tem problema, tá? Esse aqui você decide onde você quer fazer. Eu marquei aqui, ó. Aqui eu fiz duas carreiras e uma vazada e comecei esse outro grupo, né? De duas. Então, em cima dessa direção aqui, ó, do ponto alto, eu parei aqui agora, porque a parte de trás tem aquele cordão de amarrar, né? Então, a gente precisa fazer um cordão de correntinha do tamanho desejado. Faça bem grande, que dê para você dar um laço depois para ficar bonita a sua peça, tá? Quando você fizer a quantidade certinha lá, ó, de corrente, você vai voltar trabalhando ponto baixo sobre cada correntinha dessa, ó. Fazendo a demonstração aqui, mas eu vou fazer grande, tá? É só para vocês verem que é bem fácil. Assim, gente, a gente trabalhando dessa forma, a gente não fica com aquele tanto de arremate, né? Então, por isso eu voltei aqui para mostrar para vocês. Terminou, quando você terminar, aí você vem no próximo ponto aqui seguinte, ó, e trabalha um ponto baixo e já prende ele, ó. Aí o seu cordão já vai ficar preso, você não vai ficar com nenhum arremate para fazer depois, tá? É só isso. Fez o restante da sua gola todinho aqui, ó. Põe um marcador para você não se perder, tá? Ou se for que nem eu, que tem um pouco de experiência, é só você vir na mesma direção, que chegou na direção do ponto alto, até pus meu marcador aqui só para orientar vocês, torno fazer a mesma quantidade, tá, gente? Vamos supor que você põe 100 correntes aqui, por exemplo. Do lado de cá também você tem que pôr 100. Então, fique atenta a isso, a fazer as medidas do mesmo tamanho, para não ficar muito torto, não ficar feio, tá? Terminou de fazer os pontinhos baixos, como eu ensinei, volta e completa tudinho a sua volta, ó. Com pontos baixos por toda a volta e finaliza a peça. Aí sim, a sua peça vai estar finalizada, essa parte do vestido, tá? Eu não falei, mas quem fez aí, preferiu fazer ela toda fechada, né? Vai ter que trabalhar essas carreirinhas assim, circular na gola por toda a volta, né?
da sua peça, que vai ficar legal e não tem necessidade desse cordãozinho, certo? Quem optou por fazer um vestido fechado. Tá bom, gente? Então, eu vou concluir, vou pôr no manequim só para vocês verem o resultado de como tá ficando e eu te encontro numa próxima aula, que aí vai ser a aula das mangas. Olha só, pessoal, coloquei novamente aqui no manequim para vocês verem, já fiz a amarração, como eu ensinei vocês, ó. O laço, deixei o cordão bem grande. Aqui não foi preciso pôr o elástico, ó, porque com a diminuição que eu fiz, deu certinho. E a parte de trás ficou assim, tá? Vou virar para vocês verem na parte da frente. A parte da frente ficou com a golinha, tá? Ela fica elevadinha assim mesmo, mas como eu falei, se você não quiser fazer em relevo, pode fazer só em meio ponto, ponto alto, que fica bonito também. Passei a carreirinha de ponto baixo como acabamento. Ficou desse jeito, ó. Ficou bem linda, né? Bem bonitinha e bem simplesinha e fácil de fazer. Então, até aqui, eu gastei 2 novelos e sobrou um pouquinho, mas não vai dar para fazer as mangas. Então, eu vou abrir o terceiro novelo e assim, na próxima aula, a gente vai, então, aplicar a manga aqui, ó. Tá? Já tá à minha espera, ficou muito bom no corpo, tá? Minha menina experimentou, ficou legal. Te vejo na próxima aula pra gente dar continuidade e finalizar essa peça.